Criar um jogo de carro definitivamente não é algo fácil, tem muita coisa para você prestar atenção. E assim, dar o controle pro jogador ficar explorando e dirigindo um carro, tem tanta coisa que varia na mecânica de um carro, e deixar um jogo de carro divertido é realmente difícil. Eu acho que um dos jogos que mais faz bem isso é Forza Horizon, tá? Assim, a linha Need for Speed, principalmente os jogos mais antigos, conseguiram trazer muito dinamismo para os jogos, mas ainda assim, criar um jogo de carro continua sendo algo difícil, porque para você passar a velocidade, você tem que usar vários truques de câmera, você tem também que utilizar bastante efeitos sonoros, e você ainda tem que deixar o jogo bonito, sendo que um carro está andando em velocidade num mapa, então você tem que carregar o mapa muito rápido, tem várias coisas que mudam de carro para carro, o carro é mais rápido, outro carro acelera mais devagar, tem vários códigos que você precisa fazer para que isso funcione e fique bem massa. O que eu quero mostrar para vocês hoje é só um pouquinho da complicação que é você fazer isso de uma forma legal. Eu tô aqui dentro da Unreal Engine 5, eu quero mostrar para vocês como você pode criar aqui como funciona um sistema de inteligência artificial dentro da Unreal Engine com carros. Então eu criei um mapa aqui, tá? Uma pista bem simples aqui, uma pista até num formato um pouco clássico. Eu tenho aqui umas graminhas que também não eram tão necessárias para mostrar o que eu vou mostrar, mas eu resolvi criar. E aqui dentro o que eu fiz? Eu peguei e criei uma blueprint em Spline. Spline é isso daqui, pessoal, ó, é uma série contínua de pontos. Tá vendo que tem uma linha aqui, ó? Eu criei uma linha seguindo no meio da pista e todos aqueles carros vão seguir essa linha. Aqueles carros ali, eles têm velocidades e eu posso alterar a velocidade deles. Poderão ser modelos diferentes de carros. Então o que eu fiz foi criar esse spline, que é essa rota, tá aqui ó, no mapa. Todos esses pontinhos aqui são splines. Eu posso inclusive alterar eles, o que deixa tudo mais fácil. Então se eu clicar nesse daqui, ó, eu posso fazer a curva um pouquinho mais aberta, fazer com que os carros de inteligência artificial, eles vão seguir ponto a ponto, eles vão se mexer até um ponto desses, depois eles vão procurar outro ponto desses, e aí eles vão se mexer até o próximo, e se mexer até o próximo, e aí eu vou fazendo uma corrida bacana. Já vou mostrar para vocês, eu vou dar o play daqui a pouco, vocês vão ver os carros correndo. Essa blueprint aqui do Spline nada mais é do que esses pontos, é basicamente isso, olha só. Se você for ver aqui, eu não tenho código nenhum aqui. É realmente só um único ponto que depois que eu coloco no mapa eu consigo editar pontinho a pontinho e criar vários. E para isso, e aí o carro que eu criei um carro de inteligência artificial. Cliquei com o botão direito aqui, editei. E aqui eu tenho que reforçar, é claro, existem várias formas de fazer isso aqui, pessoal, essa é só uma forma. Assim que o jogo começa eu coloco ele para acelerar aqui numa velocidade constante. E eu faço um cálculo para ele buscar ponto a ponto. Então ele vem aqui, ele procura o ponto que existe no mapa, né? Fazendo aqui um cast. Eu pego um dos pontos do spline e aí eu boto a aceleração e ele vai procurando ponto a ponto. Ele pega um ponto e aí ele normaliza para achar a localização dentro do mapa e ele vai seguindo ponto a ponto. E cada um desses carros aqui vai fazer isso com a inteligência artificial. Essa é uma forma de fazer com que os carros identifiquem o que é a pista e aí eles consigam seguir essa pista e consigam, né? Assim a gente consegue fazer um jogo de corrida. Existem outras formas, você pode também criar um nave mesh, que daí você vai fazer com que o carro só ande dentro daquela área específica que você quer. Então se eu clicar aqui em Window e colocar aqui Place Actors, eu vou poder colocar Nav Mesh. Nav Mesh Bounds Volume. Dá para você criar um código em que os carros vão identificar o que está em verde, e aí eles só vão andar dentro desse verde, eles vão tentar andar dentro desse verde, né? O que não for, ele vai entender que não é pista e aí ele vai sair. Então você pode fazer o casamento entre os dois, mas aqui é um código simplificado para mostrar para vocês uma forma de fazer com que a inteligência artificial dos carros acabe funcionando. Então veja só, se eu der um play, os carros vão começar a andar. E eles começam devagarinho aqui e tal, e aí eles vão andando mais rápido. Eu acho isso aqui particularmente divertido porque dá pra fazer uma corrida, né?
É muito massa. E o que eles estão fazendo, eles estão seguindo ponto a ponto. Deixa eu fechar isso aqui para ter mais espaço. Os veículos, eles não têm som ainda, tá? Olha só, vou fazer uma câmera aqui cinematográfica. Se não me engano, tem uma rampa aqui. Nossa, tá vendo como é complicado você otimizar o jogo? Porque eu tô carregando a grama e eu não posso deixar toda a grama do mapa carregada, sabe, em tempo real. Porque senão vai pesar muito. Então eu tô carregando a grama conforme eles vão andando, mas daí começa a dar uns pop na câmera. O ideal talvez fosse tirar essa grama. Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui, de longe, como é que fica. Feio. Os carros, aparentemente o que tá em primeiro lá vai ganhar, né? Ele tá muito na frente. E aí tem um segundo lugar ali. A curva é bem aberta. E eu não sei não se não vai passar. Mas aí como eles andam exatamente na linha, ou eles tentam, na verdade, né? Dificilmente muda a precisão ou quem vai chegar. Aqui ele vai... talvez ele pule. Ih, rapaz! Coloca o grito do Pateta aí. Nossa, mãe, o que tá acontecendo aqui? É isso, né? Os carros estão voando aqui. Acabaram os carros. Bem louco! Nossa. Ó, os outros dois lá continuaram e eles vão ficar nessa pra sempre, eu acho. Então é basicamente isso, pessoal. Essa é uma das formas de fazer, né? Você cria esse spline e aí coloca ponto a ponto, edita ponto a ponto e a inteligência artificial vai seguir. E aí você vai ter que ficar trabalhando as coisas para deixar isso mais interessante. Eu posso, inclusive, entrar no jogo aqui. É só eu mudar o modo aqui para tá simulando. Eu vou colocar Selected Viewport. Eu vou possuir esse carro. Ó, os carros estão andando aqui. E lógico, aí eu tenho que trabalhar a dificuldade, aumentar a velocidade dos carros ou diminuir. Olha, ele tá dando um ruim, ó. Só que esses carros, eles não são lentinhos, não. Eles vão bem rapidinho. Olha aí. Deixa eu avacalhar com um deles aqui. Ih, rapaz, fui avacalhar com eles, fui avacalhado. Quase que eu me dou mal. Eu já passei um aqui. Essa coisa é muito louca. Vai rodar, amigo, vai rodar. Ih, não rodou, cara. Ele não rodou e quase que eu fui. Isso, agora fica lidando aí, fica tentando estabilizar o otário. E aqui também dá pra você alterar a velocidade. O que dá pra fazer? Dá pra criar uma linha que sai da roda do carro pra baixo. Sempre que ele entrar em contato com algum tipo de material, né? Eu checo esse tipo de material e se for um tipo de material diferente, tipo areia, posso diminuir a aceleração do carro. É bem fácil de fazer isso. Só lógico, quanto mais código você coloca, mais você tem que saber o que tá fazendo, porque senão... Eu não vou rampar, ou eu rampo, eu vou rampar. Nossa senhora! Nossa. Ó, esse aqui é um chão fakezinho que eu coloquei só pra não ficar flutuando assim, ó. Tá vendo como tá flutuando aqui? Eu não vou conseguir voltar. Droga. Não consegue, né? Pessoal, vídeo simples mostrando aí um código simples também para mostrar para vocês como os jogos podem funcionar com inteligência artificial, jogos de corrida, né? Algo bem simples. Basicamente, o que os jogos simples fazem é criar essa rota para a inteligência artificial através dos splines e aí a inteligência artificial vai seguindo. Bacana, né? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like e não deixe de se inscrever nesse canal que traz para você curiosidades sobre jogos e como eles são feitos. A gente se vê em outro vídeo. Grande abraço, tchau, tchau. Fui!